Interessante, eu parado aqui esperando meu filho vir da escola e de repente eu me dei uma vontade alucinada, louca, né, de contar algo que aconteceu na minha vida. Não minha vida, mas algo que aconteceu na minha vida. O que me fez mudar de patamar de pensamento. De 2014 a setembro, outubro, novembro, eu comecei a sentir muitas dores na lombar. Aquelas dores terríveis. E a princípio eu achei que fosse coluna. Porque às vezes doía na perna, doía em algum lugar esquisito. Mas sempre a gente fica com aquela ideia que teria sido. Que seria isso, né, na verdade. No entanto, foi já no outro ano, no mês de maio, e estou contando isso justamente porque eu estou no mês de maio, está aniversariando aí todo esse ocorrido que foi há 11 anos, né? Na verdade, como eu já disse, acho que foi o momento mais difícil da minha vida, se não o mais difícil. Aí comecei a fazer exame, fiz exame de imagem, não aparecer nada, exame simples, né, de raio-x, e de repente eu resolvi por conta própria fazer uma ressonância magnética. E eu já com muita dor. No dia que eu fui fazer a ressonância, eu tinha marcado 8 dias antes, mas no dia que eu fui realizar a ressonância, eu já estava internado no Hospital Regional do Cariri. E fiz uma terça-feira um exame, quando foi na quinta eu recebi o exame. Eu vi algumas coisas lá, achei estranho, lógico. A gente não tem conhecimento de medicina, mas a gente estuda, a gente tem noção do que está lendo. E eu fiquei um pouco impactado com o resultado que eu vi, mas não sabia de nada que não o médico tinha dito, não tinha um resultado, não tinha nenhum resultado oficial. Não tinha nenhum resultado oficial. E quando de repente que eu digo assim, pra minha vida, porque a minha mulher que estava comigo diretamente, ela ficou comigo o tempo todo. Ela ficava 5 minutos fora, às vezes descia para almoçar lá no hospital, era rapidinho, voltava e de repente ela passava meia hora, 1 hora. E eu digo, tá esquisito. Só que ela saía pra chorar. E depois pra se recompor, pra voltar pra mim não perceber que ela tinha chorado. Só que como eu já desconfiava, eu percebia, né? O olho dela já. E quando foi no sábado, foi que juntou os dois concunhados meus pra me dar a fatídica notícia. O diagnóstico que eu estava com câncer. Eu disse desde quinta-feira que eu só não sabia o tipo, mas eu vi lá palavras, metástases na verdade, e outras palavras lá que indicava isso. E meu mundo ele tinha desaparecido assim, mas aí eu sempre tive aquela ideia de ser forte, né? Eu tinha começado muito cedo, aos 20 anos, nessa época eu tava, aí quando essa descoberta eu tava com 41 anos, ia fazer 42, e tava desde os 20 anos, ou antes talvez 15 anos, eu tivesse aquela ideia da morte ser uma coisa certa. Como eu sou Raul Seixista, né? Acompanho Raulzito desde meus 12, 13 anos que eu curto Raul Seixas e sempre teve essa ideia de Raul Seixas de que a vida tem que ser vivida, porque a gente um dia vai perdê-la. E tem uma música de Raul que é muito enfática, né? Que eu canto para a minha morte. E eu gosto demais dela e eu me inspirei muito nessa música e eu fiquei. Mas aí não é só a gente, né? Porque quando é só a gente que tá ali envolvido nesse processo, nesse procedimento todo, mas aí tem os filhos. Meu filho menor tinha 5 anos de idade. Tinha acabado, feito 5 anos. E meus outros filhos ainda estavam adolescentes.
Então a gente fica, de alguma forma, a gente quer ver mais além a vida deles, né? Hoje eu já tenho um neto, né? Mas assim, enfim, bacana pra caramba a vida, né? Mas aí tem essas coisas. Mas aí isso me deixou muito fragilizado naquele momento. Mas aí depois quando chegou no médico especialista, o diagnóstico, né? Que de acordo com as dores, aí só do hospital, em contato com o Dr. Ricardo Parente, grande médico, grande ser humano, uma pessoa excelente. Me acompanha até hoje, é um médico muito profissional, mas além de ser profissionalismo, é um médico também muito humano. Chegou lá e me tranquilizou, disse, olha, aqui não se preocupe não, que vai dar tudo certo, você não vai morrer agora. Vai morrer um dia, mas não agora. Chegou lá com uma equipe médica, é professor de uma universidade, chegou lá com vários alunos e foi fazendo perguntas e fizemos um exame de mielograma e mais uma vez o diagnóstico certo, que era mieloma múltiplo. Então, câncer no sangue, primo legítimo da leucemia. Então, ele diminui os plasmócitos e, enfim, ele cria nos ossos uns tumorzinhos, então fica igual um cupim dentro da casa, come tudo, né? Como o cupim come a madeira, é igual os ossos da gente. Isso aí me tranquilizou, foi bacana pra caramba. E a gente foi fazendo sessão de quimioterapia, foi acompanhando psicólogo, tudo. E minha mulher ali comigo, no meu pé. Depois tive a chance de ver meus filhos novamente, de abraçá-los, de beijá-los, e saber que poderia estar vivo, que poderia acompanhá-los na sua trajetória de vida. Estamos aqui, firme e forte, passamos por tudo isso. E assim, o meu câncer ele não tem cura, ele tem tratamento. Eu fui transplantado de medula óssea 2 vezes, depois eu vou detalhar isso para vocês em outro momento. E isso foi bacana, quer dizer, eu consegui superar. E você não supera isso se você não tiver uma força de vontade muito grande, a vontade de viver, a vontade de estar vivo, saber que é hoje, é agora. O amanhã é uma incógnita, é o hoje, é o agora. Quer dizer, esse contexto de tempo foi o homem que criou. O tempo ele praticamente não existe, é uma sequência. É aquela coisa natural. O tempo ele não preocupa se você vai ficar velho, se vai ficar com a barba branca, se você vai ficar enrugado, o tempo ele não se preocupa com isso, ele simplesmente passa. E se você não aproveitar, meu amigo, agora, esse momento maravilhoso, viver a vida cheia de garra, cheia de vontade, nada vale a pena. Nada vale a pena. E não espere nada além de você. Tudo está dentro de você. Tudo está aqui e aqui, né? Aqui e aqui. E só. As outras, tudo que você vê é ilusório. Já dizia Platão, tudo está nas ideias. Tudo está nas ideias. Você imagina que Platão diz que tudo está nas ideias. Você imagina um carro, uma cadeira, tudo que você imaginar ao seu redor, tudo partiu de uma ideia. Nada estava ali. Então tudo, como eu já disse, está na ideia. Segundo o nosso grande mestre da filosofia, Platão. Então assim, eu trago isso para a vida real, a vida nossa aqui. E também tudo é passageiro, tudo. Você imagina que a gente tem as bolhazinhas de sabão. Você imagina várias bolhas de sabão no ar. Aí vai, ó, estourando. Aí isso é a gente. A gente vai se acabando e os outros vai ficando. Fica o seu carro, fica a sua casa, fica tudo que é seu, mas você desaparece. Então é isso. Essa ideia que eu tenho de amor, de carinho pelo próximo, isso aqui é importante. E é um amor verdadeiro. Não é um amor pelo dinheiro, um amor pelo material, não. É um amor verdadeiro. Fazer aquilo que você tem que fazer para ajudar as pessoas. Porque quando você ajuda as pessoas, você ajuda a si mesmo. E é isso. Aqui foi um pouco daquilo que eu passei. E eu vou voltar a contar para vocês cada detalhe dos transplantes que eu fiz.